Começando mais um Antenados na Geral, com muita alegria por ter você aqui ligando a TV, assistindo para crescer na graça do conhecimento. Como sempre, desejo a você toda sorte de bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Essa é a minha oração pela sua vida. Você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas. Então um beijo grande para você que sempre participa aqui comigo. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre missão pastoral. Você que quer ser um pastor, você que é um pastor, nós aqui vamos falar um pouquinho sobre a missão pastoral. Para participar comigo, convido ele, que é pastor vice-presidente da IC, é líder de jovem e ministro de louvor, Kleber de Paula. Bem-vindo ao Antenado. Valeu, Pablo. Muito bom estar aqui e que hoje seja mais um dia de bênção para nós que estamos aqui e para você que está em casa nos assistindo. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor de jovens na Igreja Nova Vida em Nova Holanda, Gilson Farias. Bem-vindo ao Antenado. Tamo junto, Pablo. Vamos estar nesse momento aqui compartilhando um pouquinho mais e que levante-se mais trabalhadores para essa seara, que ela é grande, né não? Para participar também convido ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo e músico, Del Cordeiro. Bem-vindo ao Antenado. Prazer sempre estar aqui, Pablão. Muito bom estar com essas feras aqui. Que o Senhor nos ajude aí a, de alguma forma, contribuir para a edificação da igreja. É a fera do bem, né? Essas feras aí são monstros da verdade, monstros do evangelho. Para participar também ele, que é pastor e teólogo, licenciado em História, professor de História no movimento missionário na agência missionária Cairóis. É formado em missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus e pela Escola da Missão Integral e pós-graduando em Filosofia e Sociologia, Max Cassim. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado, produção. Vamos bate-papo aí, com certeza vai ter muita coisa boa para se falar aí. Muito bem, e bacana aqui que só pastor jovens, né? A nova geração aí, forte aí na TV, pregando o evangelho para o mundo inteiro. Deus está levantando uma geração aí boa, saudável, de jovens que amam a palavra do Senhor. Muitos acreditam que a missão de ser pastor é fácil, ou que não tem tantas dificuldades quanto se diz. Existem pastores de tempo integral, tempo parcial, pastores presidente, pastor auxiliar, pastor itinerante. Há quem acredite que pastorear se resume a pregar uma linda mensagem no domingo à noite, e apenas isso. Mas poucos sabem que as lutas e desafios da vida de um pastor é muito grande. Hoje vamos falar então um pouquinho sobre a missão pastoral. Pastores, quais os requisitos para se tornar um pastor e como identificar esse chamado? Rapaz, pela pergunta aí, parece que tem dois tipos de pastor, né? Um que tá tudo dando certo e outro que tá tudo dando errado. Eu acho que eu tô na segunda. Tá tudo muito difícil, entendeu? Então eu vou poder falar da parte que tá muito difícil. Porque eu entendo que ser pastor é uma missão de você ajudar outras pessoas. E nunca é fácil você ajudar outras pessoas. Ainda mais como quando se fala do reino de Deus. Então, essa missão de pastorear tem que ser por chamado. Você tem que ser pastor porque tem chamado para pastor. Porque se for naquela onda de que eu quero ser pastor porque acho que é muito legal, eu vou te dar uma ideia. Não entra não, sai que fora, dói. vai dar ruim, Dói. como diz o outro. Vai dar Verdade. ruim. Porque é vocação, como o Kleber está Vocação. falando. Eu lembrei do bispo de Pona, né, o grande orador de Tagaste, Santo Agostinho. Ele disse, olha, é duro, é doloroso, é pesado, é difícil, mas o evangelho me constrange. Que é um constrangimento, a gente faz pelo constrangimento da vocação. Porque se botar no papel não vale a pena. É rejeição, é gente que você troca a fralda, cuida e depois dá as costas para você. É pedrada digital, hoje em dia as pedradas são digitais, né? Meu Deus. É o tempo todo, e aí? E você tem que Profecia estar ali na por net, amor, né? por vocação. Não é difícil, cara? É muito difícil, muito difícil. Quando eu fui convertido ao Evangelho, eu era músico, tocava com a minha banda aí na night e tal, fazia cover de algumas bandas e tudo mais. E tinha uma vida tranquila, assim, no sentido de né, as minhas obrigações sociais. Não tinha um trabalho formal. Até tinha na época, porque estava ruim de ganhar dinheiro com música, como sempre, né? Mas, assim, a música era o meu grande objetivo e tudo mais. Quando eu me converti, eu comecei a fazer um caminho dentro da igreja de tocar no louvor, de música e tal. Só que logo no início já, Deus me chamou para o ministério pastoral de forma, assim,
clara para mim, para minha família, para todo mundo que estava caminhando comigo na época. E foi chocante para mim, porque eu já pensei assim, cara, não vem coisa boa. Porque eu tinha como referência os meus pastores, né, as pessoas que me pastoreavam na época, que eram homens de Deus, e eu via que o simples fato de não serem pastores, vamos colocar assim, 171, mas serem pastores honestos, que prezavam pela palavra de Deus e que queriam viver o Evangelho e pregar o Evangelho, isso em si já era um fator que problematizava muito mais ainda o chamado deles pastoral. Então eu já sabia que ser pastor honesto, comprometido com o Evangelho, não era uma coisa fácil, era uma coisa que ia me trazer muitas lutas e muitas dificuldades. E, Pablo, é exatamente como você descreveu, cara. As pessoas, elas recebem de você, elas são curadas através da ministração que Deus te dá, né? Você caminha com elas, perto delas, elas passam a pior fase da vida delas com você e, cara, num instante que elas decidem, elas falam tchau, a gente vai embora e bênção e tudo mais, né? Então, assim, são muitas os desafios, né, de você ser um pastor. Como a gente falou aqui num outro programa, numa outra vez, sobre os desafios de sermos fiéis à palavra e de trazermos uma igreja catequizada, discipulada, né? É a mesma coisa. A gente tem uma dificuldade enorme de fazer as pessoas andarem com Jesus, né? Porque, como o pastor disse aqui, é fazer o bem, você quer fazer o bem. Só que 90% das pessoas não quer que o bem seja feito a elas. Então, quando você quer fazer o bem a alguém, você tem que lutar contra as suas próprias dificuldades e contra o próprio querer desse alguém, que geralmente joga no time contra. E aí você tenta formar Cristo nessa pessoa. Cara, é uma dificuldade enorme, mas ao mesmo tempo é um prazer, cara. É tão bom, é tão bom. No dia a dia você vê alguém crescendo no Evangelho, sabe? Alguém que estava perdido, ser resgatado, ser transformado, ser, sabe, vivificado pela palavra e crescer, cara, e querer Jesus, sabe? O cara que era adúltero, não ser mais adúltero, ser fiel, ser homem de uma mulher só, sabe? Amar a sua esposa, passar a amar os seus filhos. O cara que era viciado, hoje ele se submeteu a um tratamento, largar a droga, querer Jesus, querer o Evangelho. Cara, isso é fantástico. Em si, isso já é um ganho enorme. Tu vê a vida né? humana tendo qualidade de vida através Exato. da sua pregação, do seu testemunho, da sua vida. Isso é fantástico. Isso, para mim, é um dos grandes privilégios do Ministério Pastoral, né? Mas existem muitas agruras aqui. Eu acho que durante os 4 blocos aí, dá para a gente falar muito do que a gente sofre. Pablo, eu tive 2 pastores assim que para mim foram grandes exemplos. Um foi o pastor Horácio da Silva Júnior, e o outro foi o pastor Luiz Guatura. Hoje estou lá na Betânia, o pastor Neil. Então, assim, mas dos que eu tive antes do pastor Neil, o pastor Luiz Guatura e o pastor Horácio da Silva Júnior. Foram 2 homens assim que marcaram muito a minha vida pela maneira como eles lidavam com a questão do pastorear. Os 2 sendo pastores presidentes da Assembleia de Deus, eu vi assim, atitudes deles louváveis para um pastor, para um homem de Deus, de caráter, misericórdia, compaixão, amor, ajuda. E assim, o pastor Luiz Guatura, que foi o que me levou ao pastorado, ele falou para mim assim, que eu fui de surpresa, sem saber. Primeiro ele me provou um pouquinho, durante aqueles períodos que a gente não sabe que a gente está sendo provado, ele me provou um pouquinho. E depois que eu fui ordenado uma vez, ele me chamou e ele falou assim, Cassim, você é um pastor agora, então você vai tomar agora atitudes que ninguém vai te entender, você vai ver coisas em pessoas que ninguém vai ver, você vai ajudar pessoas que ninguém vai querer ajudar e você vai ser muito traído. Ele falou, então isso é a vida de um pastorado. E assim, Cara, muito bom poder ouvir isso de alguém. Sim, antes claro. de entrar, né? Não, Muito sim, bom, claro, muito bom. claro. Isso é um privilégio. Isso vai falar do pastor Luiz Guatura, um grande abraço. Ele já até vi aqui já, acho que 1 ou 2 vezes aqui. E o outro foi o pastor Horácio da Silva Júnior, que ele falou uma frase pra gente, que essa frase me marcou. Ele faleceu até esse ano agora, deve ter um mês e pouco. Ele era pastor da Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, Ministério Boa Esperança. Ele disse uma frase uma vez na sala que a gente estava, que aquilo me marcou muito. Ele falou assim, aprenda uma coisa, no meio de 12 vai sempre ter um traidor. Então, eu te pago assim, foram lições pastorais que eu fui vendo, tipo assim,
que, apesar deles saberem de tudo isso, eles lidam com todos, sem fazer discriminação de ninguém, de nada. Então, tipo assim, não tinha aquela coisa, tipo assim, esse aqui já me traiu e eu vou descartar. Não, puxava para mais para perto. Esse aqui já plantou comigo, não, amava mais. É a compaixão, Então, tipo misericórdia. assim, é uma coisa assim que só vindo da parte de Deus. Por isso que eu tenho pena de quando eu ouço as pessoas falam assim, eu quero tanto ser pastor, que eu, assim, não sabe o tamanho da carga que vai levar, o que vai ter que passar. Porque não é coisa humana. Não pertence a nós. Ser pastor não pertence a homem. Ser pastor é coisa de Deus mesmo. Chamado do próprio Deus mesmo. Pastores genuínos, tá? Existe os chamados pastores e os pastores, pastores chamados, isso aí. Esses dois, né? Porque às vezes o cara olha ali, pô, o pastor tá pregando, cheio da unção do Espírito, aí a pessoa acaba ali, confunde. pede oração, aí acha que aquilo ali é o ministério pastoral, só aquilo ali, mas... Hein, Gilson, como é que é? E é tremendo, né? Geralmente quem não queria ser, né? A gente viu na palavra, muitos, te escolhi. Eu sou menor, eu não sei falar, eu não... Então eu percebi isso, eu sempre corri, eu falo com a galera que eu era muito tímido, né? O pessoal não acredita, mas eu era muito tímido, muito mesmo, tinha vergonha de tudo, todos, e sempre gostei muito da igreja de trabalhar numa área maravilhosa, evangelismo. Ninguém me via, mano, ninguém falava meu nome, não aparecia pra ninguém, né? Eu era feliz, não sabia. E o pastor, ele tem como característica trabalhar para Deus, isso que é importante, não para si, nem em prol do... Porque às vezes o cara acha que o rebanho é dele. Na verdade, não é a igreja que é dada ao pastor, é o pastor que é dado à igreja. A noiva do Cordeiro, a noiva né? do Cordeiro. E a gente tem como recompensa, a própria presença de Deus é a recompensa. Porque às vezes o cara acha que é pastor e tem que botar cerco. A gente não foi chamado para botar cerco, é para dar pasto. Dá pasto. E aí, meu filho, alimenta bem-aventurados quem ouve. Que às vezes acontece os que se chamam achando que a igreja é dele, aí o cara bota um cerco enorme, se o cara sair, amaldiçoa, né? Não pode sair do feudo dele, lá daquela facção religiosa dele ali. Porque tem muita gente, Pablo, vivendo, muito tribo. pastor pastoreando para a sociedade, cara, para aparecer, entendeu? O cara não está pastoreando para Deus, porque quem pastoreia para Deus sabe que Deus recompensa trabalho, não resultado. Né? Aí o cara trabalha, e às vezes, como um profeta qualquer bíblico aí, que não teve resultado nenhum do trabalho, ele é recompensado por Deus, e Deus, né, se agrada do trabalho do cara. Agora, quando o cara não entende isso, ele trabalha para as demandas da sociedade, de ser um cara de sucesso, aparecer bem na foto e tal. Isso aí, como pastor, eu não me preocupo com igreja cheia, vazia, não me preocupo, nem sempre, até eu só me preocupo em ser fiel. Se eu estou sendo fiel a Deus, aí o que vier é lucro. Se Deus quiser me fazer chorar, vou chorar, rir, vou rir. Se Ele quiser mandar multidão, amém. Se não quiser mandar ninguém, amém também. Porque a vocação é ser fiel. Eu também não quero ser contra aqui, igreja grande, pessoal, eu quero que minha igreja encha. Eu não sou hipócrita, entendeu? Eu quero que a minha igreja fique lotada de gente. Por quê? Quanto mais gente, mais pessoas salvas, mais almas, mais evangelho. Só que não pode ser um crescimento à revelia do verdadeiro discipulado cristão, né? Um crescimento a qualquer custo. Né? A igreja tem que crescer sim, é lógico, porque todo organismo saudável cresce. A gente precisa ver gente que é discípulo fazendo novos discípulos. É natural o crescimento. Né? Mas quando o crescimento se torna o grande objetivo, o cara adoece. Eu negocio tudo por causa dele. O cara adoece, o cara fica triste, é oprimido, aí perde a alegria, porque o foco dele já não é mais a vocação. Ele está mesmo querendo ser um empreendedor religioso. Aí quando ele tiver 1000, ele vai ficar triste porque ele não tem 10. Entendeu? É violento. E é legal quando a gente tem aqui 5 pastores conversando sobre essa grande missão que é ser pastor, e todo mundo ouviu a mesma coisa, passa pelas mesmas coisas. O pastor estava falando, eu também tive 2 grandes pastores na minha vida. Hoje eu tenho uma gama de pastores que me auxiliam, me ajudam, que me dão apoio. Mas eu tive duas grandes referências. Foi o meu pastor Vicente Gomes Tolentino e o pastor Heber, que é o meu pai. Coisa bonita, né? Ter o pai como um exemplo. Eu falo que eu sou de uma família próspera, todo mundo duro de grana.
Mas o meu avô foi missionário, que é um pastor que abriu diversos... Meu avô completou 93 anos esse ano. Eu fui na festa de 91 anos, se eu não me engano, 90 anos dele. Ele olhou assim, ele ajudou a construir um templo e a casa perto, e ele olhou assim para mim e falou assim, tá vendo ali em cima? Eu vou fazer uma laje para fazer um templo no futuro. Falei, meu avô tem 91 anos falando de fazer templo no futuro. Eu falei, cara, isso é uma banda que me deu. Eu falei, cara, eu tô querendo parar agora. Ele está no 92, 93, querendo fazer um templo no futuro. Mas, voltando nesses dois pastores que foram minha referência, eu vi muito esses homens sofrendo no Evangelho. E quando um deles, que foi o pastor Vicente, me chamou e falou assim para mim, você tem um chamado pastoral, porque você não, quem tem que descobrir o chamado não é você, é quem te vê. Porque pode ser um desejo meu. E não era, como o Gilson falou, não era um desejo meu. Muito pelo contrário, estava tudo dando certo. Eu chegava domingo, numa quarta-feira, ministrava o louvor, todo mundo chorava, depois todo mundo apertava a minha mão. Eu ia para casa esperando voltar no outro dia. Só que eu percebi que eu tinha algo mais Deus queria da minha vida. E eu vi esses caras sofrendo. E quando ele falou, você vai ser pastor, eu falei, não, a casa caiu, não dá para mim. Isso não. E se passaram alguns anos, e aí eu vi aquilo que ele sofria, cara. Eu falava assim, não, se acontecer comigo, eu vou fazer diferente. Se eu for pastor, eu vou fazer tudo diferente. Pô, eu tenho uma técnica que eu não vou passar problema. Só que quando eu fui consagrado a pastor, essa técnica caiu por terra. Todo o sofrimento que esses homens, pastor Vicente e meu pai tiveram. A luz veio, exatamente, eu tenho. Só que a mesma coisa que eu via neles, que era o amor a essa obra, que tanto fazia eles sofrerem, também me pegou. Falei, que bicho é esse? Isso é bonito, né? Você vê que é um bicho mesmo que quando pica, você fica apaixonado pelo Evangelho. Tu vê o avô dando exemplo, com certeza orava pelo filho. E você, o teu avô, né? Meu avô, meu pai, teu pai, o avô. Imagina o avô orando pelo filho, para que o filho viesse herdar essa vocação, para que Deus viesse levantar, e a geração foi até o neto, e assim... E eu tenho um sobrinho... Um homem de Deus, quando é chamado mesmo... Eu tenho um sobrinho de 4 anos, que... Qual é o teu sonho? Ser pastor igual meu tio. Olha aí, então... não para. Vamos para um break, esse primeiro bloco foi para conta, não sai daí não, que Antenados vai e volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre o desafio da missão pastoral. Você que quer ser um pastor, fique ligadinho no programa de hoje. Estamos aqui dando orientações e testemunho também, porque estou diante aqui de 4 pastores para poder ensinar um pouquinho sobre a caminhada cristã. Lembrando que você pode participar comigo, o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha. Manda para mim temas, grava um vídeo, pode mandar perguntas também, visita a página no Facebook, canal no YouTube, Instagram. Você pode ser um semeador também, a agência vai passar aí debaixo da sua telinha, manda uma oferta de gratidão a Deus. Um beijo grande para você que participa, que Deus abençoe sua família, sua saúde, seus filhos, seu casamento, seu emprego. Essa é a minha oração pela sua vida, que Deus preserve a sua fé no dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá, pastores, uma perguntinha que eu queria deixar com vocês, já que são experientes aí, estão crescendo, mas já passaram muitas coisas. Quais os maiores desafios da caminhada pastoral? Qual é o desafio maior? As tentações maiores? Qual é o grande obstáculo, o grande desafio mesmo, Max? Lidar com pessoas não leva nada para o lado pessoal. Eu acho que o maior desafio pastoral, acho que é esse. É um pouco frio, né? É difícil. Porque você tem que entender que às vezes o que você está tratando ali, e às vezes a reação das pessoas não é contigo. Uhum. Às vezes a reação das pessoas é pelos conflitos dela. E você entender que as reações dela não é por sua causa. Pedrada, hein, mano, que tu mandou aí. Muito bom. Mas é forte mesmo, porque às vezes é o pecado dela mesmo, que ela não quer confrontar, aí ela tem que ter um bode expiatório. Tem um local, tem que ter um escape, um local de fuga. Então, tipo assim, ela ouve e não aceita. Então, pra que ela vai jogar? Pra quem tá botando o dedo na ferida e tá ali mostrando, ó, tá ferida aqui. Uma certa vez, eu tinha machucado pelo jeito que não deixava ninguém tocar nele, ninguém tocar. Aí um dia me agarraram e falaram assim, vai limpar hoje o machucado. Meu irmão, limparam, arrancaram tudo, deixaram o machucado branco.
Quando me largaram, eu queria matar o primeiro que estivesse na minha frente. Todo mundo correu. Porque a dor que eu senti, mas sarou. A dor que eu senti no momento, aquilo ali eu queria explodir para qualquer canto. Primeiro que apareceu na minha frente, eu queria matar ele. Mas depois que eu vi que sarou, eu fui agradecer. Pô, valeu, ó. Pô, tá curado agora, tá sarado. Porque é justamente isso. E às vezes, alguns pastores levam isso como pessoal e aí começa a matar a ovelha. Eu aprendi com um pastor, o bispo José Francisco, ele falou o seguinte, uma certa vez, se a ovelha se bater, joga ela no chão, mas não deixa ela longe. Se ela está se batendo, joga ela no chão, mas pega ela de volta. Até ela ver que não é você o problema é ela. Então, quer dizer, pelo menos no meu ponto de vista, esse é o maior problema nosso. De não ter que levar como pessoal, tipo assim, tá com raiva de mim, e saber lidar com a situação e lidar com pessoas, que é a coisa mais difícil. Ele falou uma coisa que me lembrou até uma ovelha minha, eu vou até mandar um beijo pra ela, pra Bárbara, que ela fala assim pra mim, ela fala publicamente, por isso que eu posso falar aqui, ela fala assim, pastor, quando o senhor prega eu já não quero mais vir, porque, cara, todas as vezes que você prega, parece que é Deus falando pra mim. E aí já bate, que bom, né? Que bom. Só que ela não quer, ela fica mandando mensagem pros irmãos, quem vai pregar amanhã? Vai ser o pastor Del, vai ser o pastor Armando, vai ser o pastor Michel, pra saber se eu vou pregar pra não ir. Porque ela tá com medo de ouvir Deus falando algumas coisas que Deus falou com ela através da mensagem. Ó, um beijo, Bárbara. Deus te abençoe. Já revelou quem é. Não, ela sabe, ela fala publicamente isso. Mas é interessante mas é isso, cara, é o desafio que ele falou. E é um desafio nosso, né, Gilson e Kleber, a gente não trazer isso pro coração, essa disciplina de você não carregar isso pro pessoal e ficar angustiado com aquilo. Eu acho que um grande desafio também, Pablo, amigos, não sei se é o de vocês, é nós não deixarmos que a obra de Deus nos afaste do Deus da obra. Né? Eu acho que o ministério pastoral traz tantas atribuições, né? Nossa necessidade de estudo, de estar lendo, de você estar visitando, tratando de coisas administrativas, situações de ministério, reuniões. E fora nós temos alguns trabalhos, temos família, temos cuidado da nossa saúde. E tudo isso pode nos afastar da intimidade, do devocional com o Pai, de um momento de intimidade com Deus, que é o nosso posto de gasolina, que é o lugar onde realmente nós vamos ser abastecidos e capacitados para continuar suportando as pedradas, as traições, as dificuldades e manter a chama desse amor queimando, né? Porque, cara, não é na nossa força. Né? Porque se é tão ruim assim, se tem tão ruim, né? Mas tem todos esses desafios, por que nós estamos aqui e com esse sorriso aí no rosto, estamos brincando aqui, né? Por quê? Não é na nossa força, né? É na força dele. E é justamente o desafio, se manter perto dele enquanto nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Eu acho que é um diferencial, mas, pô, parece meio óbvio, né? Parece, caraca, pô, mas isso aí, vocês são pastor, tem que estar perto de Deus. Não necessariamente, né? E é justamente onde nós vemos pessoas que perderam essa alegria, perderam esse prazer, perderam esse fervor, essa chama, essa graça de, como mais falou, lidar com pessoas, né? Essa graça só vem pela fonte de toda a graça. É o médico que cuida de todo mundo, mas às vezes esquece da própria saúde, né? É isso. O mundo inteiro perde a alma, tem o que Jesus fala. Eu ouço algo do meu pai, pastor Hebe, que é interessante. Você precisa entender que a obra é do Senhor, não é sua. E a gente fica tão envolvido com essa obra como se a gente não estiver botando a mão, não vai dar certo. É difícil. E essa obra é do Senhor. A gente precisa estar mais perto dele do que da própria igreja. Só que a gente quer inverter as coisas. Porque se estamos perto dele, qualquer problema que chega até nós fica mais fácil de resolver, porque já não vai ser resolvido pela nossa habilidade, vai ser resolvido pela habilidade do dono dessa obra. Isso que o Gilson falou é muito importante. A gente não pode se afastar do dono da obra, não da obra, né? Porque senão a gente pode... Perfeito. Quantas vezes, mano, vocês devem todos viver essa experiência que você falou perfeitamente. Eu me lembro de várias vezes que eu cheguei lá com aquele conselho pronto, aquela sacada teológica poderosa, né? E aí, cara, no aconselhamento ali, o que fez a diferença foi o insight que o Espírito Santo me deu naquele momento, cara, que mudou a vida daquela pessoa, né? A dependência, né? Eu acho fantástico, justamente também nessa linha que o Del tá falando, pelo seguinte, às vezes a gente fica debatendo muitas questões teológicas.
E aí, quando você vai pro vamos ver, Prático, né? Pra praxis. some tudo. Não tem arminiano, calvinista, predestinado, eleito, e nada. Porque ele vai chegar ali na prática. E na prática você vai chegar ali e vai falar ali, olha, faz isso e isso. Não tem muito o que fazer. Tu não vai querer saber se a pessoa... O cara é supralapsariano, Não, infralapsariano. São coisas assim. E detalhe, outra coisa que o pastor Guatura falou para mim uma vez. Ele falou assim, vai ter coisas, Max, só você como pastor vai saber resolver, mas ninguém. Na hora ali, ninguém vai saber resolver. E tu vai vir, às vezes, com uma tranquilidade ali, vai falar algo ali que vai assim, todo mundo... Como é que foi? Não sei. Tu nem sabe de onde veio esse negócio, né? Veio do pai, natural, né? Natural. Me fez lembrar Recebi uma do meu vez, pai. me fez lembrar uma vez que um amigo... Eu sou líder do louvor da igreja também, né? Do Ministério de Música da igreja. E aí, um rapaz, ele... Porque a gente precisa colocar algumas regras para que não seja injusto com ninguém. E uma dessas regras batia muito na vontade dele. E aí ele ficou muito nervoso comigo, com muita raiva de mim, mas eu sabia que alguém falava para mim, não que ele... E uma vez foi conversar com ele, ele falou assim, não, é melhor nem conversar contigo que eu sei que você vai me convencer. Eu falei, cara, não sou eu que vou te convencer. Eu só quero te passar o que Deus coloca no meu coração para que a gente faça com que a obra ande. Entendeu? Foi uma do que o pastor falou. E o que vocês entendem como... Porque o pastor tem que estar preparado, vocacionado. E quais são as maiores tentações que um pastor passa? Porque a gente é ser humano também, como toda membresia, não é melhor do que ninguém. Mas o ministério proporciona qual tipo de tentação? As famosas 3 barras. As 3 barrinhas, né? As 3 barrinhas. Barra da saia, barra do dinheiro E a barra do poder. e a barra do poder. São São essas 3 barras, porque é assim, todos nós somos seres humanos, todos nós temos as nossas fraquezas. E essas 3 é onde sempre evidencia, principalmente se tratando de homens. Então, ou é questão de mulher, ou é a questão de poder, ou é a questão de dinheiro. Questão de mulher, porque ele tem que ter um casamento muito bem estruturado para que ele não venha dar mole e cair com outra mulher. Questão de poder, porque ele pode deixar o poder subir para a cabeça, enfim, achar que é o semideus. Você manipulando todo mundo. E questão de dinheiro, porque surge muita oportunidade. Dependendo dos locais onde as pessoas que frequentam, quem vai... Negociar os valores, né? Meu irmão, então tem pessoas que às vezes você vai olhar, você vai ter que corrigir aquela pessoa, e você sabe que se você for corrigir, ela vai querer sair dali porque você está querendo orientar ela, dar uma boa correção, não correção no termo duro de se falar, mas uma correção para a saúde, para a salvação, e ela vai sair, você sabe que ela tem ali depende de poder aquisitivo que, pode ser os 50% da sua igreja. Então, quer dizer, para ser pastor, você tem que estar totalmente ligado na videira. Você tem que ter certeza quem te chamou, você tem que ter certeza quem você é para a igreja, você tem que ter certeza do seu chamado, e você tem que ter certeza que você está ligado na videira, porque senão, meu irmão, é muito fácil da gente cair. Porque hoje você vê exatamente isso que o Max está falando, muita gente sofrendo com essas 3 barras aí, que está derrubando muito o homem de Deus. Agora, o orgulho também, né? A vaidade, aí também isso aí, que o cara acha que é o pregador, por exemplo. Eu sou o pregador, sou o pastor, quem manda aqui sou eu. Aí vem a serpente picando ele se incha rapidinho, aí vem... síndrome de Lúcifer. Vamos para um break. Mais um intervalinho. Você não pode sair daí não. Antenados vai voltar já já. Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco, falando um pouquinho sobre a missão pastoral. Eu sou pastor de uma igreja e me sinto realizando a minha missão. Uma das características do pastor é essa. Ele tem que estar se sentindo realizando a missão pelo qual foi enviado. Porque não adianta, se você acha que pastor é uma opção, é um cargo, é uma fuga, porque tem gente que é assim também, né? Não deu nada, não deu certo no mundo, vou virar pastor. tem esses caras também. Cara. Aí chega lá, faz um monte de besteira mesmo, faz uma atrocidade porque não tem chamado, tem vocação.
aí já larga. Então é importante a gente entender isso. E às vezes o cara nem vem nessa maldade, Pablo, mas às vezes o cara, ele pensa o seguinte, ele pensa que ele vem para a igreja e ele pensa que funciona como funciona fora da igreja. Que fora da igreja você, assim, você olha onde você quer chegar, você ambiciona um cargo qualquer e você luta e passa as etapas para chegar naquele cargo, para ocupar aquela posição ali de trabalho, social, seja o que for, para você conseguir, né, ascender socialmente. E é natural isso, não? Todo mundo quer ascender socialmente, todo mundo está correndo atrás de ganhar o seu pão aí, sua sobrevivência. E mais do que isso, né? Todo mundo quer um carro, todo mundo quer uma casa, né? Não tem jeito, o pessoal quer. Né? Eu quero e tenho, graças a Deus. Mas, cara, o cara acha que esse é o caminho dentro da igreja. Ele identifica, ele entra, aí ele identifica assim, pô, qual é o maior lugar que eu posso chegar aqui? O maior lugar que eu posso chegar aqui é o cargo pastoral. Então, assim, eu não sou um cara de, né, eu vou seguir as etapas, vou cumprir o esquema e vou chegar lá nesse lugar e vou ser o pastor, vou ser o patrão da igreja. Né? E não é assim. Mas aí, não é assim. Sabe quem eu ocupo isso, Del? Os próprios líderes. Porque os próprios líderes colocam os cargos como se fosse uma escadinha. Hierárquica. Não colocam os cargos como se fossem chamados e posições iguais, porém com o líder. Exatamente. Para responder por todo mundo. Mas é justamente porque fazem disso uma escadinha. Então, quando se pensa em escadinha, já faz aquela mesma ligação de empresa. Então, pô, o cara entra lá como subalterno, o cara quer chegar no cargo de diretor, presidente. Não, uma vez a menina chegou para mim e falou assim, pô, pastor, aquele fulano assim que o senhor chamou para ser diácono, mas o fulano de tal que o senhor chamou para ser presbítero, ele não está menos tempo na igreja do que o outro irmão? Olha aí. Aí eu falei, não, meu irmão, esse irmão aqui ele vai ser diácono sempre. Sim. Porque ele foi chamado para ser diácono. O outro vai ser presbítero direto, que foi chamado para ser presbítero. Ele vai ser presbítero sempre. As pessoas olham essas coisas. Ele não está subindo a escada, entendeu? As pessoas olham com um olhar de desdém para um diácono, para um obreiro. Enfim, eu era muito feliz diácono. Muito feliz. E muitas pessoas depois vinham falar comigo, Max, você mudou meu culto. Eu lá no portão. Eu perguntava, mas como? Pô, cheguei aqui arrasado, sorriso, né? cabisbaixo. Pô, tu me deu um abraço aqui tão animado que, pô, já entrei na igreja já melhor. Então eu comecei a ligar. Aí o pastor prega, a igreja está assim, ó. Ele não sabe que é o cara que está abraçando todo mundo lá na porta. Isso aí. Tá ligado? E é isso. Olha essa perguntinha aqui. Como o pastor deve se relacionar com a comunidade no qual sua igreja está inserida? Isso é importante. Como é que ele deve se relacionar com a comunidade? Porque tem aqueles pastores que é só de púlpito. Só prega e ninguém tem contato, é intocável. Tem o outro que é o do povão, que se relaciona, que visita. Qual é a característica? Existe vários tipos de característica de pastor? Ou todo pastor tem que ter a mesma característica? Eu ouço falar, e isso é verdade, que pastor tem que ter cheiro de ovelha. E se o pastor não está próximo da ovelha, ele não vai dar direção para a ovelha. A ovelha, a gente sabe que quem direciona o caminho da ovelha é o pastor. Então, se ele não está perto, se ele não está junto, a ovelha vai para o caminho errado. E, infelizmente, isso a própria igreja muitas vezes faz com que o pastor seja algo tão diferente que ela não pode estar perto da ovelha. Eu vejo isso na minha comunidade, na igreja que eu pertenço. Eu vejo que existe respeito para pastores que estão muito lá na frente do que comigo que estou ali perto deles. Eu vejo isso. Perfeito. O respeito é diferente. Por quê? Não, ele lá deve ser muito melhor do que você, porque ele está muito longe. A igreja, muitas vezes, é injusta com o pastor que está próximo. Sendo que nós, pastores, não podemos pensar como essas ovelhas. Precisamos estar no meio delas, até porque a gente entende que é um chamado para cuidar delas. E quem pensa desse jeito não sabe do que está pensando. Então, eu preciso estar no meio, de qualquer forma, tentando ajudar. Não é desse jeito. Ele lá tem a mesma honra do que quem está aqui pertinho. Às vezes o cara está pregando alta teologia no púlpito, está pregando pra caramba, o cara prega muito, é aplaudido na igreja, acaba tudo direitinho. Rola bonito o culto do cara. Mas ele não está ligado que tem uma irmã ali que ela não está nem entendendo o que ele está falando. Primeira coisa, não está nem entendendo. Já nem entendeu, tem nem discussão. E outra assim, ela tá com a questão, o marido dela em casa tá obrigando ela a ir comprar cerveja no bar, e ela tá com vergonha dos irmãos porque ela vai comprar cerveja para o marido, só que ela não sabe se ela deve ser submissa ao marido ou se ela deve não comprar para não escandalizar os irmãos. Entende? Uma besteira. Teologicamente, vai falar assim, essa é discussão boba, não quero falar sobre isso. É bobeira, teologicamente falando, mas é uma questão vital, importante para a saúde espiritual daquela irmã.
né? Então, se eu sou pastor, eu conheço aquela irmã, eu conheço aquele irmão, né? Por quê? Porque eu já almocei na casa dela, porque eu já almocei na casa dele, porque a gente já trocou ideia, já orou junto, já sei os dramas, os problemas. Eu sei que tem uma pessoa ali que ela está há 30 anos com o marido, mas ela não casou, porque o cara nunca se converteu, nunca quis casar. Mas ela também nunca deixou o cara porque ela se converteu, ela foi fiel ao marido até o final. Entende? E ela tem uma culpa no coração por nunca ter casado. Eu preciso falar disso com ela, preciso orar disso com ela, orar por isso com ela. Então, são questões que você só vai conseguir resolver Estando no meio. pela graça de Deus e muito perto das ovelhas. Estando junto, né? e não Muito tem perto. jeito. Eu acredito que você é aquilo, não faz aquilo porque você é pastor, né? Então, eu sou, por isso eu faço. Isso aí. Né? Nem todo mundo que faz né? Mas quem é, acaba fazendo. Não sei se enrolou mais, né? Mas, por exemplo, antes, o Max comentou algo aqui que falou, quando ele foi ordenado, né? Depois de ordenado, ele percebeu que ele não mudou. Ele continuou fazendo, né? Aquilo que ele já fazia antes da ordenação, né? A ordenação traz esse reconhecimento, né? E às vezes eu falo com a galera na igreja que eu sinto saudade daquele tempo que eu não tinha tantas atribuições na igreja, porque eu ficava ligado, que eu queria acabar o culto, ficar um pouquinho atrás para pegar as pessoas lá fora antes de sair, um visitante, um novo convertido. E aí, cara, legal, pô, como é que foi? Pô, bom te ter aqui. Eu gostava disso, né? Agora, hoje a gente não consegue tanto, que quando desce ali já tem alguém querendo conversar, alguém para orar e tudo. Mas eu falo, pô, foi algo que não foi o ministério pastoral, a ordenação que me trouxe isso. É algo que eu carrego. A tua disposição do coração não mudou. De repente mudou a maneira do trabalho ali. Mas é interessante, quando, como pastor, a gente tem que ter mesmo esse contato com o povo. Porque temos prazer também nisso, né? A gente começou lá no primeiro bloco, você falando sobre as características de um pastor, né? Acho que tem um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, né? Fora aquela lista paulina lá de não ser dado ao vinho, de ser marido de uma só mulher, né? De ter um bom testemunho dos que estão do caráter, né? ao redor e que tem a ver Apto com pra que a gente está ensinar. falando que seja apto para ensinar, né? Então tudo isso faz parte desse chamado extraordinário. É lógico que a gente já percebe algumas características, mas quem deseja ser pastor tem que olhar para essas características bíblicas e ao máximo pedir a Deus para que se enquadre naquilo ali. O pastor é acolhedor, ele tem Acolhedor. que ser hospitaleiro, acolhedor, é característica nossa. Ah, Uma pessoa que, de repente, ela não tem gosto de se relacionar com pessoas, Não, pode o complicado, profeta né? falar o que for, pastor, meu irmão, sai fora, é mentira, meu irmão. Você não gosta de se relacionar com vida, meu irmão, como é que você vai ser pastor? Acho que uma dificuldade aí de ver, desculpa, cara, acho que para eu não perder isso, é que hoje a igreja brasileira reconhece muito o pastor, né? Que às vezes a pessoa está com o título de pastor, mas ele é um mestre. Às vezes o cara da prega e a palavra, igreja vira né? pastor. É um evangelista, ele não tem esse tato com as pessoas, mas pela igreja brasileira, o sistema reconhecer só o ministério pastoral, né? Então ele está como pastor, mas ele é um evangelista, ele é um missionário, mas não tem esse feeling, né, que o pastor precisa ter. A resposta que eu tive do meu pai, pastor, que mais me deixou irritado na época, é uma que hoje eu entendo plenamente. Eu fui ordenado no sábado. No domingo eu cheguei na casa dos meus pais para almoçar e eu perguntei assim para ele: pai, o que eu faço a partir de agora como pastor? Ele olhou para mim, continua fazendo o que você estava fazendo, e saiu. Cara, aquilo me revoltou. Eu falei, pô, não é possível. Pô. Faz uma festa linda no dia anterior e manda eu continuar fazendo o que eu estava fazendo. Cara, hoje eu percebo que se você é pastor, você já vem sendo há muito tempo. A pessoa só reconhece ali publicamente dentro da congregação, não tem nada novo. Foi a melhor Você resposta que eu recebi na vida. Pablo, essa questão da pergunta, eu tinha até visto com outros olhos, questão de comunidade local, região, bairro, olhando para esse lado de questão de igreja, um cara que não tem contato com a igreja dele, ele pode largar e ir embora para casa, pô. Ele pode ser qualquer outra coisa, menos pastor, porque se ele está ali, quer dizer, qual é a função de um pastor? Não é ficar num púlpito, pregando, não é ficar desfilando, ostentando riquezas, bens materiais, que tem a todos, mas que não é para ficar por causa disso, não é ficar mostrando, sei lá, graduações ou coisas desse tipo, conhecimento. Para mim, o pastor era o cara que tinha que menos pregar na igreja. Ele tinha que mais era ficar agarrado e vivendo junto com as ovelhas. Pregar para ele, uma vez por semana, estava muito bom para dar só aquela
orientação, direção e pegar pessoas de confiança para que ficasse gastando aquele tempo de pregações, agora ensinamento com ele. Mas, pô, vivência, aconselhamento, pastoral. Claro que, conforme já foi dito aqui em um outro programa, se o púlpito for muito bom, vai poupar tudo isso. Não vai precisar de gabinete, não vai precisar de nada disso. O próprio Martin Lloyd Jones já dizia isso já. Mas, assim, ele sendo pastor, ele tem que ter essa vivência. Ele tem que estar por dentro. Então, porque assim, repito os exemplos que eu tive. Eu tive pastor que, pô, sabia o nome das pessoas, cada um. Quando o fulano levantava na hora do culto, fulano, tá levantando no culto agora por quê? Tô falando. Aí a pessoa tomava aquele susto, tipo assim, pô, ele sabe o meu nome. No meio da igreja de 500, 600 pessoas, o culto lá, levantar alguém lá, chamar a pessoa, vai agora não, calma aí, eu tô pregando aqui, espera um pouco, um jeito extrovertido. A pessoa vai ficar, pô, ele sabe o meu nome, ele sabe quem sou eu. Agora tem gente, meu irmão, pergunta pro pastor, qual é? Não, qual é? Não, da tua igreja, não sabia, não sei quem é. E o pastor que foi vocacionado, que a gente está falando aqui, seria vocacionado, ele não consegue viver de forma diferente. Hoje em dia a gente tem visto alguns pastores que estão deixando de ser pastor para ser outras coisas. Trabalhar em outros lugares, ter outras funções. Será que, como é que a gente interpreta isso? Será que nunca foi chamado, não entendeu o chamado, nunca foi chamado? Porque, por exemplo, a gente que é pastor, lida com o público, a gente acaba ganhando o coração da maioria. E aí tem pessoas que aproveitam aquilo para ter outro tipo de benefício, vai ser candidato, vai abrir uma empresa. Aí o cara deixa de ser pastor para se tornar um empresário, para se tornar... O que vocês acham? Isso, o cara que é pastor, ele deve ser só pastor ou ele pode ser um pastor bivocacionado, ter duas funções? Do meu ponto de vista, o cara que é pastor, quer ser político, esquece pastor. Entre na política com o seu nome. Você é um cidadão. Não vai levar o cargo pastor fulano de tal. Tá errado. Ali você não é pastor ali. Ali você é um político. Então você vai ter que governar para todo mundo. Então, assim, é meio complicado. Não é que eu vejo errado, tipo assim, o cara é pastor, o cara... Não, mas, pô, vamos ser pelo menos sinceros com as coisas, honestos com as coisas. Você ganha pela igreja para ser pastor? Então seja pastor. Agora, você ganha pela igreja para ser pastor e quer ser político? Abre mão da plebena da igreja e vai viver a tua vida política. Vamos ver se vai mesmo. Então, são esses pequenos detalhes que existem nesse meio que eu não sou muito a favor. É os caras que tá agarrado com o dinheiro da igreja, mas quer também estar agarrado também com o dinheiro da política, aí não consegue ser um bom político, não é um bom pastor, não dá atenção nos projetos políticos, não dá atenção como pastor de igreja. Então, quer dizer, acaba sendo ruim para todos os lados. E aí, Gilson? Também acredito, mas eu percebo também o outro lado, que às vezes é uma necessidade, por exemplo, a igreja local que não tem condição de sustentar o pastor com um salário para manter sua família. Eu vejo a necessidade, a importância de o pastor trabalhar. Trabalhar secularmente, desenvolver alguma outra atividade para que ele não seja pesado, aquela igreja local. Cada caso é um caso, então. Deixa eu ir pro break, mas depois eu queria ouvir o Kleber e o Del também. Vamos para um rápido intervalo, finalizaremos aqui com chave de ouro, como sempre. Não sai daí que Antenados vai e volta já. Estamos de volta, quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre a importância do ministério pastoral. Fiz aqui a pergunta para o Max, para o Gil, sobre exatamente se o pastor pode trabalhar fora ou ele tem que ser integral. E tem a ver a pergunta. Até o Max tocou nesse assunto, queria fazer a pergunta para o Kleber e para o Del. Hoje vemos muitos escândalos que envolvem pastores, principalmente no sistema político. O pastor deve se envolver em questões políticas? Pablo, eu gosto muito de política. Eu não sou envolvido com política. Eu gosto da política. Eu acho que a política é necessária. A gente precisa estar envolvido. A politicagem que não é legal, né? A política, ela é de Deus. A política é de Deus. A politicagem, não. Então, a igreja precisa ter conhecimento sobre política. O pastor, que é o direcionador da igreja, da ovelha, ele precisa instruir a igreja em relação à política. Talvez seja por isso que nós estamos vivendo num momento tão difícil na política, por causa da omissão da igreja. Mas
Eu, digo o pastor Kleber, não teria coragem de colocar lá assim, para vereador 2000, pastor Kleber de Paulo. Não colocaria, porque eu sei que o meu chamado não é esse. Eu até acho que a política, para quem entra na política, precisa ter um chamado para a política, porque é algo, é uma luta muito grande. Mas o pastor, eu Kleber, mais uma vez, é uma opinião do Kleber, eu não concordo que divida essa atividade com o seu chamado pastoral. Eu, pastor Kleber. Porque nós vivemos num país, infelizmente, que se corrompe com muita facilidade. E se você está no meio, provavelmente você vai acabar se sujando um pouco por causa dessa relação. Mas eu afirmo, eu acho que a política é de Deus. Se a gente conseguisse limpar tudo isso, seria ótimo um plenário com todos os pastores eleitos. Seria lindo, seria bonito demais. Só que não é assim. Então, essa atividade misturada com o chamado é muito perigoso. Essa é a minha opinião. E até porque o pastor, assim como o pastor é vocação, também o cargo político também é vocação. A vocação também, né? É isso que é importante. Agora, o pastor, como o Cleber falou, tem que ensinar a igreja a dialogar. Porque o evangelho tem que ser contextualizado no seu tempo. Por exemplo, na Reforma Protestante, ali, em Lutero, teve aquela pregação que foi baseada no seu contexto. Na história da igreja, cada um com o seu contexto. Eu não posso pegar a mensagem do contexto do século XVII, posso até aproveitar os princípios, a base, mas não vou contextualizar exatamente a aplicação, porque na época dos puritanos, eu comecei assim, eu estudei, a gente estudou ali junto, né? O Del se formou antes de mim, lá na ETR, lá na Presbiteriana, e aí a gente, na teologia reformada, eu fiquei apaixonado pelos puritanos, aí eu comecei a pregar igual os puritanos na minha igreja, né? E ninguém entendia nada. Eu falei, meu Deus, eu estou falando uma palavra tão boa, o povo não está entendendo, o que está faltando? Aí eu entendi que eu tinha que contextualizar a palavra para o meu tempo. Então, o pastor tem que contextualizar, tem que discernir a política, tem que pegar o evangelho Seu tempo, né? E anunciar de acordo com o seu tempo. A teologia tem que dialogar com o seu mundo. Pablão, eu sempre vi o ministério pastoral, durante os primeiros anos dele, sempre como sendo um ministério que só podia ser vivido de tempo integral. Né? Sempre vi assim, até que eu percebi e conheci pastores que eram bivocacionados, que eram mais pastores do que pastores que acreditavam no ministério de tempo integral. Então, tinham homens que eram empresários, que eram médicos, que eram, né, uma série de outras profissões, exerciam uma série de outras profissões, mas eram pastores melhores, mais presentes e mais competentes do que outros pastores que estavam vivendo de tempo integral no ministério pastoral. Cara, isso foi chocante para mim e libertador. Libertador, né? Então, se o meu compromisso com a igreja local, no sentido de ser um bom pastor, de ser fiel ao evangelho, tudo aquilo que a gente veio classificando aqui nesse debate inteiro, estiver sendo cumprido por mim, eu não vejo nenhum problema do cara exercer qualquer outro tipo de vocação, né? Porque eu posso ser, de fato, bivocacionado, eu posso ser fotógrafo e posso ser pastor. Posso ser cantor, como a gente nunca conecta isso, né? Mas quem, por exemplo, está fazendo carreira na música gospel e é pastor, é bivocacionado. Ele tá trabalhando com música e está ganhando dinheiro para isso, e está trabalhando com a igreja também e está ganhando dinheiro talvez com isso também. Né? Então, assim, é uma questão delicada, mas eu acho que se o cara for de fato pastor, competente, ele pode ser, sim, exercer sim, outro cargo qualquer na sociedade. Né? Só acho que a vida pública, aí sendo específico com a vida pública de político, é uma questão que exige demais do tempo e da dedicação de um homem. Eu acho que na integralidade, em 4 anos de um mandato, na integralidade da minha vida dedicada àquilo ali, eu não consigo ainda ser um bom político, né? Então, dividir isso com outro cargo, qualquer que seja, não só pastoral, mas qualquer outro tipo de profissão, é muito complicado para mim. Então, eu acho que, no mínimo, o pastor devia, que está num cargo político, devia sair de licença durante todo o seu mandato e só ser realocado à sua igreja local quando ele tivesse condições de pastorear, né? Agora é legal também a gente pensar que tem o pastor de Deus e o pastor da instituição.
Tipo, tá cheio de gente aí pastoreando sem cargo de pastor. Também tem esse tipo de pastores, né, que não tem reconhecimento, não tem carteirinha, não tem o título, não tem a fama, não tem nada. Mas por trás dos bastidores, tá pastoreando a família, tá pastoreando os vizinhos, os amigos, tá ali sempre. Eu vou para lá e para cá, eu vejo várias pessoas como líderes, amigos que tá todo mundo atrás dele, né? Ele tá ali andando, tem 4, 5 pessoas ali caminhando com ele. Eu falei, isso é um pastor sem saber que é, está exercendo a função, vai receber o galardão, vai fazer que nem... Mas como, Senhor? Eu recebi, eu nem sabia, mas foi a essência, né? Então, isso que a gente precisa também valorizar. Paulo, porque às vezes o cara está lá na política e pastoreia geral. Pronto. Saca? Às vezes E o cara, às vezes, ele até se encontra mais com o ministério pastoral do que na prática da igreja local lá dele. A né? gente só fica dentro da igreja, pastor de igreja. Mas não, o cara tá no trabalho ali, é o líder ali, é o testemunho, aconselha, ora pelas pessoas, não com a mesma, com o mesmo tempo, né, como na igreja, que na igreja a gente tá ali para isso. Mas tem gente do lado de fora ali pastoreando. No dia a dia, né? Como cada um de vocês, nós tivemos essa experiência antes do ministério, né? Eu, por exemplo, lá no futebol, já tive a oportunidade, o privilégio de ganhar amigos no gramado, orar lá, pô, vamos aqui no vestiário. O cara aceitou Jesus lá no vestiário pra gente orar junto, né? Orar um dia a gente deu uma concentração, eu lembro. O ministério sendo exercido. Em Araruama, eu lembro até hoje dessa experiência e foi onde uma das coisas que me marcaram também, eu machucado, estava num momento de contusão e um amigo que estava para ser dispensado ia ter um treino naquela semana de passar a barca, né? Iam ser dispensados alguns. E ele falou, pô, Gilson, se eu não treinar, eu tô fora, mano. E o cara, ele voltou para Jesus ali naquele tempo que a gente se conheceu e foi, cara, veio aquilo no meu coração, ora por ele. Falei, cara, tu crê que Jesus pode te curar? Vamos ali atrás da arquibancada, rapidinho. Oramos, o cara foi curado, treinou e eu, tá machucado lá. Olha aí. Maravilha, testemunho lindo aí, Gilson. Obrigado, obrigado, pastores, pela presença de vocês, testemunho do Gilson aqui, Max, obrigado, Kleber, Del, obrigado, Brasil, obrigado você que me ouve, um beijo grande, até a próxima. Você tem o melhor que você pode oferecer, não há nada.